Se o Júnior estiver me olhando agora, ele tá me olhando dali, ó. Ele não tá me olhando daqui. Não é, Júnior? Olha lá, ó. Tô aqui, ó. Não tô falando com ninguém, mas aqui, ó. Oi, Júnior. Nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer. Alan Turing. A fonte? Site O Pensador. Foi acessado em junho de 2024, mas a veracidade dessa informação pode ser questionada. Oi! Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o Alan Turing, ateu, gay e pai da computação. Eu sou a Júlia Marcolan, conhecida como Julia. E eu sou a Júlia Jacob, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. E aí, amiga, é hoje que a gente vai fazer o teste? O teste de Turing? É. Será que você é uma máquina? Eu tenho certeza que eu sou uma máquina. É aquilo, né? Vocês aí duvidando se o Cipaí tá ou não tá aqui. E, na verdade, o que a gente devia duvidar é se a Júlia é ou não é uma pessoa, né? Eu não sou uma pessoa. Você erra todo... Você não consegue votar no BBB, então? Nossa, eu erro todos esses dias. O meu Discord foi... são difíceis. O Discord foi bloqueado porque eu não sabia acertar as faixas de pedestre. Nossa, é muito difícil, porque nem sempre a imagem inteira tá num quadrado e pega só um pouquinho e você fala, pega não, ou não pega? E agora tem umas coisas pra pegar bobo, e sempre me pega porque eu sou boba, que é tipo assim, continue marcando enquanto houver. E aí eu marco os primeiros, mas depois que eu já marquei... Ainda há. Ainda há, mas eu sei que eu já marquei aquele? Claro que não. Minha memória é assim, ó. Então, o problema do teste de Turing, para saber se você é uma máquina ou não, é ele achar que os humanos estão se desenvolvendo tanto quanto as máquinas. Mas, né, veja bem, tá sendo difícil para nós aqui, gente. Tem inclusive, um vídeo que eu gosto muito, que tem um robozinho. Sabe aqueles robozinhos Gosta mesmo, amiga? Você assiste todo dia? Assisto todo dia, quase. Uhum. Mentira, eu não assisto todo dia, mas eu tenho um robozinho desse. Você tá me zoando que você tem um desse? Você nunca me mostrou? Eu nunca montei, nunca tirei da caixa. Amiga, pelo amor de Deus. Você quer manter o escorpião lá no nosso freezer? Você não quer montar esse robô? A gente pode pegar, ele tá lá na casa da minha avó. Mas tá, é um robozinho, é um bracinho, assim, robozinho. E aí ele tá na frente de um computador e tá naquele tiquinho, assim, tipo... Marque esse tique aqui, esse checkbox, se você não for um robô. E aí o bracinho, ele desce, aperta, marca o checkbox e depois... Mas ele marca que é ou não é? Ele marca que não é um robô. Nossa, que E depois safado. ele olha pra câmera e dá um sorrisinho. Na minha cabeça, ele dá um sorrisinho. Mas ele olha? Ele vira pra câmera, assim. Mas esse é o vídeo ou o robô que você tem na sua avó? O robô? Não, vídeo, pô. E qual é o robô que tá na sua avó? É igual a desse vídeo. Amiga, por que a gente não tem isso em casa? É, então, o meu irmão brincava com essas peças aí quando era pequeno. Talvez eu tenha perdido algumas peças, mas ele tá lá. Ah, então, é isso. A gente pode... A gente vai ter que trazer... Se estivesse em casa, a gente estaria com ele aqui no nosso cenário. É verdade. E tá aqui, ó, você perguntou, esse HD é meu. Eu nem vi seu HD. Então, porque ele é igualzinho ao meu, por isso... Tá vendo como eu sou ruim de reconhecer as imagens? Ai, amiga, mas diz aí, quando é que o Alan nasceu? Bom, o Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912. Pra quem gosta, né, de uma trivia, gosta de saber coisas curiosas... Uma trivia, é o jogo? É. Ah, nossa, eu não tava entendendo quando você tava falando isso. É no mesmo dia que a nossa querida Dercy Gonçalves e também o mesmo dia do Zidane, que é o cara da cabeçada na Copa do Mundo. Ah, sim, esse daí não tem como esquecer. Não. Quem tava lá viu. Quem tava lá viu. E quem não tava vê o vídeo depois. É, depois veio do robozinho. É. E ele é inglês, né? Nasceu em Londres. Nasceu em Londres, nesse dia. Eu vou falar uma informação e ela vai repetir. De 1912. Mas é isso. Você tem algum fato curioso pra contar sobre ele? A gente pesquisou, né? Um fato curioso pra falar sobre ele. Inclusive, a gente tem uma foto, não tem? O Júnior o nosso ponto Júnior, vai passar a foto. E vai mostrar pra gente que, na verdade, ele participou das eliminatórias das Olimpíadas de 1948. Olha lá, mano. O cara é o pai da computação, como se não bastasse ainda, ia representar a Inglaterra. Mas ele foi bem aí nessas eliminatórias? Como é que foi isso? Segundo aqui meu informativo, ponto? Né? Ele completou a maratona em 2 horas e 46 minutos. Isso significa 11 minutos depois do campeão olímpico daquele ano. Então ele foi bem zaço. Acho que, tipo...
11 minutos de 2 horas e 46, isso é 60 mais 60 mais 40, isso dá 160 minutos. 11 minutos de... Quantos que eu falei? 160? 60? Pô, é pouco, eu acho. É poucos por cento, né? É poucos por cento. Não vou conseguir fazer essa conta de cabeça aqui agora. Vou deixar indicado pra vocês, mas eu acho que é uma porcentagem bem pequena. É que 16 seria 10%, né? Então é menos que 10%. Menos que 10%. Pô, é pouco, eu acho. É bem pouco. É bem pouco, é bem pouco. Bem pouco. Será que ele tava correndo de quem? Amiga, eu não sei, nessa foto não dá pra ver muito bem quem tá atrás dele, mas talvez ele estivesse correndo atrás dos novos avanços, né, na computação. Gostou, te surpreendi, essa não tava no roteiro. Surpreendemos a Julia, isso. Mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito do Turing, e que talvez eu me identifique também, Não é com a corrida. Não, nem um pouco. Mas é porque... Do que a gente sabe dele, ele foi um cara que era muito curioso e se interessava pela ciência desde muito cedo. O que você tá rindo? Você sabe, né? Eu sei por que você tá rindo. A gente não pode falar, né? Não. Mas, enfim... A Julia adora um curioso. É isso que eu posso dizer. Só não posso dizer por quê. Mas ele... Vamos ser séria aqui, ó. Vamos ser séria. Ele se interessou pela ciência desde muito cedo, né? Assim que ele começou a ler e escrever, ele já era muito questionador. E ele foi muito influenciado também por alguns amigos que ele tinha, assim, que incentivavam, principalmente um que chamava Christopher, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas era um dos caras que introduziu pra ele o que era a criptografia. Nossa, e eu adoro criptografia. Você gosta? Eu gosto. Já falou no língua do P? Popi. O que é isso? Oi! Mas não tem... Mas não é assim que funciona a língua do P. Não? Né? Então eu falei na língua do P errado a minha vida inteira, pô. Não é onde a consoante troca por P? Então, tipo, seria Pupia, o nosso nome. Ah, eu pensava que era só botar o P na frente de todas as letras. Aí ficaria Ju, Li... Não, não faz sentido, porque... não, eu realmente. acho que faz mais sentido trocar por P as consoantes. Então, caneta. Papipa. Eu acho... Eu acho que é tudo isso. Mas assim... Não, mas o que é isso, né? A gente basicamente tá pegando uma mensagem. Isso. E a gente criou uma regra. Que a gente tá fazendo o quê? A gente tá codificando essa mensagem. Então, todo mundo aí que pegou a regra que as consoantes a gente troca por P, quando receber essa mensagem codificada, consegue, com um mínimo de tentativa e erro, descrever o que é a mensagem de fato, né, na língua. Entender a mensagem. Enquanto que outras pessoas não vão entender isso, né? Então... Bom, vamos dizer assim, a língua do P talvez sim, porque é uma criptografia muito simples. Mas existem criptografias muito mais complexas do que isso. Por exemplo, a criptografia usada em banco, né? Pra segurança e tudo mais. Eu tava num outro lugar. Você tava onde? Esse daí é bem complexo. Na Inglaterra, em 1912. Mentira! Vem do nascimento do Turing. Não, é que assim... Essas daí são bem complexas. Provavelmente a que a gente vê no WhatsApp, né? Ele sempre fala: suas mensagens estão criptografadas. O que ele tá falando com isso, né? Você tá dando um monte de informação aqui pra gente, mas ninguém tá acessando isso. Se pegar os nossos bancos de dados, ninguém vai conseguir ver isso, ao menos que tenha a chave. Então, se a gente tiver essa chave, esse decodificador de mensagens, aí a pessoa conseguiria acessar as mensagens descriptografadas. Mas é isso, precisa colocar uma senha, uma chave. E aí a gente tem coisas mais sofisticadas para fazer isso. Inclusive, tem gente que se pergunta muito, né? O que a gente faz procurando número primo, o maior número primo? É um jeito de criptografar, né? Encontrar números muito grandes que não são divisíveis por ninguém, isso é um jeito de criar chaves para criptografia. Talvez não seja mais sofisticado, acho que tem coisa mais sofisticada que isso. Né? Deve ter, com certeza. Mas eu ia falar que tem uns negócios de criptografia, assim, que principalmente para codificar mensagem e tudo mais, tem uma grande preocupação com a letra A no Brasil, né? Por quê? Porque tem muita letra A. Então, se você pega por frequência tipo assim, você pega uma mensagem codificada, se você substituir a letra A sempre pelo mesmo símbolo, você identifica logo que é a letra A. E aí você consegue, por probabilidades de aparições de letras na língua, você consegue... Qual é a letra A. Desvendar meio rápido, assim. Então, tem criptografias mais fáceis e outras mais difíceis, assim. Entendi. E assim, o legal dessa parte da criptografia ter surgido na vida dele é que o Turing, eu acho que como todo bom matemático, ele era um cara que gostava de quê?
de resolver problemas. Ah, tá. Você pensou o quê? Nossa, em tanta coisa. Mas eu acho que eu... Ele era um cara que gostava muito de resolver problemas, né? Ah, sim. Então essa era a paixão dele, quebra-cabeças. Que também é uma paixão da Júlia, não vou dizer qual. Mas eu não sou o Turing, mesmo que vocês nunca tenham visto o Turing e eu ao mesmo tempo. Aqui eu tô vendo agora. Não, isso é uma foto do Turing. É verdade, é verdade. É um homem vestido de Turing, tá ligado? Mas, então, ele gostava muito de resolver problemas e tudo mais. Tinha essa paixão dele por isso, porque ele foi apresentado e foi incentivado a isso durante boa parte da vida dele. E foi isso que levou ele a ir tentar um emprego ali durante a Segunda Guerra Mundial no departamento de inteligência lá, o departamento de comunicações do governo britânico. Então, ele liderou uma parte responsável pela análise da criptografia alemã durante a Segunda Guerra. Então, ele foi por conta desse tópico. E essa parte é muito bem retratada no filme que tem sobre a vida dele. A gente assistiu junto, eu acho. A gente assistiu juntas? A gente já assistia juntas nessa época? Não, mas a gente reassistiu depois junta. Eu acho. Que é o jogo da imitação, que é o filme que a gente tá falando. Sim, ele existe fácil acesso, assim, na internet, ele existe de fácil acesso. Inclusive, um bom filme. É um ótimo filme e retrata toda essa... E aí retrata desde o começo da paixão dele, assim, pela criptografia, até ele trabalhando lá e tudo mais. E tem uma parte que eu acho muito interessante, que é como ele faz a seleção das pessoas nesse filme pra trabalhar com ele. Não lembro dessa minúcia, conta aí pra nós. Não, ele pega um problema... eles não mostram qual é esse problema, mas é um problema que você resolveria, provavelmente um probleminha desses de lógica, né? E aí, ele coloca um anúncio no jornal com esse problema. Ah, é verdade. E ele fala assim, se você conseguir resolver esse problema em tantos minutos, você vem aqui. Aí, beleza. Aí, vai lá, vão várias pessoas e tudo mais. E aí, chega na sala e tem um outro problema. E ele fala, quem vai trabalhar lá, quem conseguir resolver esse problema aqui em X tempo. E aí o cara fala, você acha que eles vão conseguir resolver em X tempo? E ele fala, não, eu levei mais tempo do que isso pra resolver. Então, tipo, esse era o rolê. E aí tem uma moça, que é a Joan, que resolve em menos tempo do que ele. É verdade, eu lembro disso. E aí ele faz de tudo depois no filme pra ela ir trabalhar com ele e tudo mais, mas imagino que deveria ser ainda uma época complexa, né, pra inserção de mulheres nesses ambientes, né? Sim. Será que esse foi, de fato, o primeiro teste de Turing? Eu acho que talvez tenha sido o primeiro teste de Turing. Será daí a inspiração? Eu acho que daí que ele se inspirou, talvez, não sei. Eu acho que agora que a gente tocou no filme, no assunto filme, a gente podia falar mais o que é essa tal de enigma, né? O que é? Eu acho que é bom mesmo a gente falar. Talvez você esteja um pouco inseguro em falar sobre isso, amiga. É um tópico sensível? Não é. Eu acho que não é um tópico sensível, né? É um tópico que vocês vão ver que eu vou precisar ficar olhando o meu ponto. Mas eu acho que tá todo mundo tranquilo, né? Porque informações técnicas e a gente quer fazer isso daqui da melhor maneira possível, passar informação boa pra vocês. Exatamente. Então, assim... E, na verdade, isso só pra quem tá vendo a gente em vídeo, que inclusive vocês podem ver a gente em vídeo. Quem não tá vendo... Você avisou. Por que você avisou? Pra verem você, amiga. Dá um sorrisinho pra câmera. Olá! Mas pra quem nem tá vendo a gente em vídeo, saiba agora que a gente tá olhando nas nossas pesquisas, né? Pra não falar bobagens. É isso. Mas assim, a ideia aqui é... Porque o que o Turing foi fazer lá? O que ele foi fazer nesse departamento de comunicação? Foi nessa época que ele desenvolveu o que a gente chamava de máquina eletromecânica. Ele chamou assim, né? De máquina eletromecânica. Nossa, é muito bom, né? Você inventa um negócio, pode dar o nome que você quiser. Exatamente. Eu dei o nome de uma sequência de Gabigol, que eu inventei. O Goiânia autorizou isso? Ainda não, mas ele vai autorizar, porque agora eu já falei pro público. Agora vai ter uma pressão social. Não tem volta. Mas ele é um sistema, então, que ele vai integrar componentes elétricos e mecânicos, né? E que vai converter energia elétrica em energia mecânica. Então, você vai ligar na tomada, digamos assim, se a gente for fazer uma analogia. E aquilo lá, você vai ter energia elétrica movendo alguma coisa. Tipo assim, uma máquina de lavar roupa. É uma máquina eletromecânica, tá? Então, ele queria desenvolver essa máquina porque... Não existia, isso aí é novidade. Pra aplicação que ele queria dar, pelo menos, era com certeza novidade. Tá. Mas a ideia era... Como que os alemães, eles eram bem-sucedidos
em criptografar as mensagens dele e esconder o que eles queriam fazer do resto do mundo. Porque eles usavam uma máquina que era chamada de Enigma, que era uma máquina de criptografia. Então, o que a Enigma fazia, né? Ela pegava, se você fosse escrever uma mensagem assim, ela pegava, enfiava uma letra lá nessa mensagem e a Enigma transformava isso em uma letra completamente diferente. Tá bem. Né? Ela tinha alguns modos de rotação, porque ela era formada por rotores, assim. Então, se eu não me engano, eram 26 modos de rotação que ela tinha. 26 modos de encriptação. Então, você colocava uma letra lá, e aí essa letra era transformada em uma outra letra, né? Só que, qual que era o rolê aqui? O rolê é que esses 26 modos de encriptação, do jeito que eles eram formados, com a quantidade de rotores que eles eram formados, a Enigma, ela tinha 159 quintilhões de variações possíveis. Eu não sei nem quantos zeros tem isso. Ó, eu anotei aqui, ó. Você já quintilhão é 1 milhão de milhão de milhões, ou seja, ele é 10 elevado à 18ª potência. Será que se a gente... Qual que será que... Sei lá... Se a gente pegar 10 quintilhões... 159 quintilhões de formigas, será que a gente empilha elas e chega na Lua? Talvez. Eu acho que, tipo assim, acho que é grande, gente. Eu acho que é grande nesse nível. E ainda, qual que era o problema? O problema é que o código da Enigma, ele era trocado diariamente. Então, assim, por mais que você, em um dia, fosse humanamente possível descobrir, entre todas essas possíveis combinações, qual era a chave de criptografia, no final da tarde, já era todo o seu trabalho, porque já tinha mudado. No outro dia já era... Outro tipo de código que ia ser usado, outras trocas de letra. Exatamente. Os caras se puxaram, né? Se puxaram. E aí, o que o Turing falava, assim? Ele falava, olha, é humanamente impossível a gente conseguir fazer isso todos os dias. Porque se um dia a gente tiver sorte e acertar de primeira, no outro dia a gente não vai ter. A gente tá do zero de novo. A gente tá do zero de novo. Então, ele falava assim, só uma máquina é capaz de derrotar a outra máquina. Então, por muito tempo, ele ficou batendo nisso de desenvolver essa máquina que fazia essas combinações de uma maneira muito rápida. E aí, ele desenvolveu, então, essa máquina que ficou conhecida como a bomba eletromecânica, ou a bomb. A gente tem foto dela? A gente tem fotos que pode passar. Na verdade, a gente já passou algumas aqui, ó. A Enigma. Essa é a Enigma. Então, essas daí são os rotores que você estava comentando. São os rotores que eu estava comentando. E aí, ali tem um teclado que provavelmente... Volta um pouquinho, Júnior. Isso. Tem um teclado ali, né? Que o pessoal conseguia escrever a tal das mensagens para ser enviado. Essa aqui é a rapaziadinha? É a rapaziadinha que trabalhava com ele lá no departamento de comunicação. Então, aqui é a Joan, que era a única mulher e tudo mais, que tinha lá com eles, né? Ela aparece no filme também. Todos eles aparecem no filme. Eles são bem parceiros, né? Pelo menos retratam no filme que eles são... o Turing, ele era uma pessoa complexa, né, de se relacionar a princípio, mas ele eles terminam muito amigos, né, e tudo mais. E aí, agora, a próxima imagem é a máquina que ele desenvolveu, né, a bomb. Então, eu acho que ainda tem mais uma que tem alguém... Pode passar a próxima, deixa eu ver. Lá, tá vendo? Aqui. Eles estão fazendo essa... Aqui já tem alguém aqui manipulando a máquina. Nossa, é enorme, né? É enorme, né? Enorme. É o tamanho das coisas. As coisas começam grandes e depois elas vão diminuindo à medida que elas vão evoluindo. E pensar... Tipo, onde a gente chegou, isso daqui era 1950, sei lá. 45 ali, 50, né? Tipo, não passa disso. E aí a gente tá o quê? Nem 100 anos depois? Essa conta, né? Eu não sei fazer conta. 1950 pra cá, a gente tá, tipo, 75 anos depois. Nem 100 anos depois. Nem 100 anos depois. E olha que... Onde a gente chegou. É isso. Não, realmente. Tipo assim, a galera não acertou lá no De Volta pro Futuro dos carros voador, do sei lá, das coisas, né? Não tem uma lista das previsões. Mas, tipo assim, pensar que a gente faz o que a gente faz hoje com o que a gente tem, pô, eu acho da hora demais. É muito legal. Sim, eu concordo. Então, assim, do mesmo jeito que você falou que na criptografia brasileira tem a falha lá do A, que aparece muitas vezes, o Turing aproveitou uma falha. Né? Não era essa necessariamente, era a falha que ele descobriu... O lance é reconhecer um padrão, né? A falha que ele descobriu é o seguinte, a Enigma, ela nunca... Sempre que ela mudava uma letra, que ela pegava uma letra, ela mudava. Tá. Então, por exemplo, nunca não tinha a possibilidade da letra A ser A. Tá bem.
Né? Então, isso era uma coisa que eles usavam pra ser a falha da criptografia. Vamos dizer assim, de 30 caracteres, então só podia ser 29, não podia ser 30. É isso aí. É tipo isso. Tá tipo bom. isso. Então, isso era uma coisa que eles usavam. E eles focavam sempre também numa palavra que aparecia todos os dias. Na manhã, no bom dia, na mensagem de bom dia, que era o caralho do rei Hitler. É, né? não, Então, era isso que eles focavam. O cara cria aquela máquina lá, troca o código todo dia, mas todo dia cria o tal do padrão, né? É, burro, né? Mano, os caras... Se puxa. Mas assim, e aí foi com isso, a partir dessa máquina que conseguia computar todas as combinações e achar, né, as mensagens, que eles começaram a conseguir descriptografar, achar as chaves para descriptografar todas as mensagens que eram transmitidas. Os alemães transmitiam as mensagens por rádio, sabe? Então era basicamente isso. Então foi a partir dessa máquina que possibilitou que essas mensagens fossem descriptografadas. Sim. Nossa, muito da hora, né? Eu acho que ele... É isso, né? Muitas vidas foram salvas. Muitas vidas foram salvas. Muita coisa evitou-se ser feita por conta desse avanço. E o que eu acho interessante é que o Turing já desde essa época, ele já acreditava nisso, de que pensar na possibilidade de a gente tornar máquinas inteligentes. E aí eu fico pensando o quanto ele estaria feliz ou não vendo onde a gente chegou hoje, sabe? Tipo, sei lá, ChatGPT, mano. O cara escreve, né? O cara escreve. Tem aquele filme da Scarlett Johansson que é super verídico, que ela vira um pendrive. Nossa, imagina ele ver que a gente pode virar um pendrive sem usar 110% do nosso cérebro. Ele ia amar isso. Nossa, esse filme é muito bom. Qual que é o nome dele? Cara, eu não lembro o nome desse filme. Mas eu tava e eu era o SBC. Eu era o pendrive. Às vezes eu penso numa coisa assim, eu falo, caraca, eu tô a um ponto... Há um passo de virar um pendrive. É isso. E com certeza alguém tá gritando aí o nome do filme, gente. Escreve nos comentários qual que é o nome do filme. O nome do filme. Que a Scarlett Johansson vira um pendrive. Que? Her. Nossa, não era zoeira. Eu achei que... isso. Muito bom, obrigada. Obrigada, Cipaí. Her. Não precisa mais escrever nos comentários. Mas se quiser também pode, tá liberado. Não, então calma aí. Ele nasceu em 1912. Aí em 1943 fez a bomba. Com aproximadamente... A gente tem uma calculadora. 145 menos 1912. A gente pode dizer que ele tinha ali entre os seus 33, idade de Cristo, e 35 anos, assim, na época da bomba. Da bomba, tá. Só que o grande lance do Turing, além de... Lógico, esse foi um grande lance, mas teve um lance que ele é reconhecido e ainda tem impactos na computação até hoje, a forma que a gente faz computação, que é com a tal da máquina de Turing. Que, na verdade, é anterior a esse feito. Porque ele fez o que a gente tem de documentação, que ele fez isso quando ele tinha apenas seus 24 anos, que é o viado no jogo do bicho. Não, beleza. Gente... Muito jovem, pelo amor de Deus, o que eu fazia com 24 anos? Então, o que era a máquina de Turing? Conta pra nós, amiga. Era um dispositivo que era imaginário, então, assim, ele pensou nisso, ele fez os experimentos mentais lá e tudo mais, mas ele não chegou a construir essa máquina, tá? Tava no mundo das ideias. Quando se diz imaginário, ela não existiu de fato. Isso, não imaginário com A mais B I. Era um imaginário, ela não... Ele imaginou isso, ele fez um experimento mental sobre essa máquina. Então, ele era o quê? Era um dispositivo lógico, que ele chamou de Automatic Machine, ou A-Machine, né? E era capaz de ler e escrever símbolos binários, tá? Em uma fita de comprimento que ele era ilimitado. Então, olha só como era imaginário, né? A fita tinha comprimento ilimitado. Que era dividida em quadradinhos de tamanhos iguais, né? Então, nesse experimento, a gente tinha uma cabeça, que era uma cabeça de leitura e de gravação. Acho que pode passar aqui, Júnior, vai ter uma foto, uma imagem, uma picture. Tá vendo? Olha ela aí. Então, você vai ter uma cabeça ali de leitura e de gravação que ela podia se mover pra frente, pra trás, né? Em qualquer direção dessa fita infinito. É como se fosse um olho, então. O olho que tivesse bisbilhotando
a fita e aí reconhecendo esses códigos entre zeros e uns. E aí a gente tinha uma unidade de controle que podia interpretar ali esses símbolos binários dessa lista, né? Então ele podia interpretar essas instruções simples, movendo essa cabeça para a direita ou para a esquerda. E essa regra que era executada, que era determinada, a gente convencionou-se a chamar de estado de máquina, tá? Então... Mas qual que é a analogia? O que isso daí tem a ver com, sei lá, computador moderno, já que isso daí é um feito que ele é reconhecido até hoje? Então, aí assim, eu expliquei um pouco bem por cima, né, pra gente conseguir entender mais ou menos o que era. Simplificou aí. Dei uma simplificada, uma boa enxugada, mas a gente pode entender que os símbolos, né, eles vão atuar como se fossem a memória do computador que a gente tem hoje. E essa cabeça de leitura que vai ler as instruções, ler os símbolos, ela lê uma instrução, uma informação e transforma em um conjunto de instruções que vai resolver um problema. Tá bem. Isso é o que a gente pode, essa parte da máquina de Turing é o que a gente usa, é o CPU dos computadores mais modernos, assim. E essa fita é como se fosse o meio de armazenamento. Então, ele é um veículo aí de input e de output, onde você vai armazenar os seus resultados intermediários da computação. Então, a gente pode entender tanto essa fita como esse conjunto de instruções, como é o computador moderno. Então, assim, a partir dessa ideia é que a gente teve o surgimento dos computadores mecânicos modernos, usando toda essa relação que a gente tem de memória, de CPU, de como ler, como fazer instruções e tudo isso. E aí, ó, que doideira, né? Porque antes do Turing já tinha vindo a Ada. Com algoritmização, a máquina de Babbage, né? Coisas assim. E aí, tipo, unindo a Ada com ele, a gente chega onde a gente tá hoje. Então, porque ela cria os algoritmos e ele cria, tipo, a ideia de interpretação desses algoritmos por meio de uma máquina. Isso. Caraca. Eu acho que é basicamente isso. Ele pega, né, de novo, os dois têm contribuições muito importantes, é por isso que ela é a primeira programadora da história. A gente poderia dizer que ela é a mãe da programação, e ele o pai da computação, porque ele dá meio que um caminho, assim, mais próximo do que a gente faz hoje, né, um caminho físico para que essas coisas possam ser interpretadas. Olha só, caraca. É isso, né, mas... É muito triste pensar também para onde que a história dele caminhou, né? Porque a gente tá falando aqui de todos os feitos dele dentro da área acadêmica. E a gente já comentou um pouco, né, que o vídeo, pelo menos o filme, retrata que ele é uma pessoa complexa de convivência, né? Mas no final das contas, ele tinha uma vida muito complexa, né? Tinham situações em torno da vida pessoal dele que eram muito complexas, né, amiga? Então, tem um meme, né, de tipo, ateu, gay e pai da computação, mas é porque o gay, ele vem aí no sentido de que o Turing, ele era homossexual na época em que isso era considerado um crime. Ele foi humilhado, impedido de continuar os estudos. E isso por quê? Porque ele gosta de meninos. Então, assim, o meme, ele tem uma certa veracidade meio mórbida, assim, porque realmente isso foi algo que impactou muito na vida dele. E não o fato de ser homossexual foi um impacto negativo, mas como a sociedade lidava com a homossexualidade naquela época foi um impacto extremamente negativo. Tanto é que, para não ser preso, ele continuar estudando e tudo mais, ele teve que ser submetido a um processo de castração química. Então, ele tinha um tratamento de hormônio, né? E isso tem impacto de, por exemplo, crescimento de seios, um tanto de coisa. Então, é uma invasão do corpo de uma pessoa, né? Por uma crença social que aquilo ser proibido por algum motivo ou outro, não sei que leva uma pessoa a achar isso muito, mas é isso, né? A gente submete uma pessoa a um processo extremamente invasivo no corpo dela em prol de uma crença, né? Então, eu fico muito triste em pensar nisso, porque olha o tanto de coisa que esse homem fez. Sim. E olha o que ele teve que submeter. E quantos Alan Turings a gente não perde na história por conta disso, né? Sim. E, assim, é muito triste mesmo, porque o Turing, em 1954, ele acaba se matando. Assim, o grande motivo, ele não deixa nenhuma carta de suicídio, né? Não deixa isso, mas a situação que ele estava vivendo era isso, ali preso em casa, sofrendo um tratamento de castração química, e ele acaba se intoxicando por cianeto. Então, acham uma maçã intoxicada, que provavelmente foi o que ele usou, né, para se matar. Para consumir. Para consumir. E é muito triste a gente pensar nisso,
o quanto que ele sofreu nesse final de vida. Depois, muito tempo depois, a Inglaterra, ela super se retratou com ele como se... Não que isso melhore a situação ou alguma coisa desse tipo. O que aconteceu, né? Mas ela se retrata, né? Ela reconhece todo o feito, toda a contribuição que ele teve. E no jogo da imitação a gente vê isso também porque, assim... eles não contam, né, que onde ele estava trabalhando e o que ele estava fazendo, porque toda a parte de decriptação da Enigma era um segredo de Estado, porque, assim, se por acaso... Alguém soubesse, se estourasse uma terceira guerra mundial, eles esperavam que a Enigma fosse usada novamente. Então, por muito tempo, essa história, ela fica completamente em segredo. Então, no filme, batem muito em cima do tipo assim, não, mas o que você estava fazendo? Onde você estava dessa época até essa época? E isso vira uma questão para incriminá-lo, assim. Então, a Inglaterra, ela se retrata depois, que na minha humilde opinião é o mínimo que podiam fazer. Sim. Mas pensar em todo o impacto que isso tem, né? A gente tem um marco histórico que, bom, não sei, né? Dado toda a situação, como é que a gente garante que a gente tem um ambiente hoje que é saudável, acolhedor, né? Que garante igualdade dentro da academia, dado que o histórico é esse, né? É isso. Nossa, é muito complexo. Então, eu espero que a gente já evoluiu nesse sentido, né? Por exemplo, se a gente for olhar de lá para cá, a gente já não tem mais a homossexualidade vista como uma doença, por exemplo. Então, a gente não tem processos de castração química e tudo mais. Então, isso é uma evolução histórica. Mas em pensar que isso tem uma marca histórica que afeta socialmente, né? Sobre onde as pessoas podem estar ou não podem estar, o que elas podem fazer ou não podem fazer, quem pode andar em certos ambientes. E eu espero que eu ainda esteja viva para ver mais diversidade dentro da ciência. A gente já disse em outros episódios, mas a gente volta a dizer que a gente não tem mais dúvida. A ciência já provou por A mais B que não há mais dúvida sobre a importância e a necessidade de diversidade dentro da ciência. Mas hoje a nossa maior pergunta é como garantir que a diversidade esteja inserida dentro da ciência, como a ciência garante que existem pessoas diversas fazendo ciência para atender problemas reais, né, diversos da nossa sociedade, uma vez que a nossa sociedade é diversa. Bom, e eu acho que é isso, né? Acho que a gente finaliza por aqui. Amiga, se o Alan Turing é o pai da computação, o Alan Turing, uma vez que você estuda física computacional, o Alan Turing pode ser considerado um dos seus pais? Eu acho que ele tá bem longe da minha árvore genealógica científica, assim. Mas talvez, né? Quantos apertos de mãos será que a gente tá do Alan Turing? Caramba, eu vou ter que contar isso. Mas agora você me deu esse desafio. Deixa então aí nos comentários, né? Eu tô a um aperto de mão do Papa. Quem apertou a mão do Papa? O Banhato. E eu já apertei a mão do Banhato, a mão. Olha lá, eu tô a 2 também. É o meu e o seu. Não, amiga, eu conheço o Procópio, que já esteve com o Papa também. Olha lá. Porque senão teria 2, né, se tivesse de você. Eu conheço você, que conhece o Banhato, que conhece o Papa. É isso. Então eu também tô a 2. Então a gente tá 3 de Jesus Cristo, né? O JC. É verdade. É isso, que conhece todo mundo, né? Então a gente tá a 3. Então, se eu conheço o Procópio, que conhece o Papa, que conhece Jesus Cristo, o próprio, que conhece... Todo mundo? Todo mundo, então a gente tá a 4 do Alan Turing, né? Exatamente, resolveu, pronto. Ou não, porque o Alan Turing era ateu. Putz, a gente vai ter que terminar aqui. A gente vai ter que terminar. Só pra terminar, a gente queria dizer que esse podcast, ele é produzido aqui no estúdio do CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, da STI, que é a Superintendência de Tecnologia de Informação da USP. E assim a gente termina. Beijos. Beijinhos e bons estudos. Acabou, né?